Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Peçam, e será dado. Busquem, encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. É por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa para que não as esqueçam e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca e farei virar a luz, aplanarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas, e eu as cumprirei sem falta. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto, eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Os nossos antepassados puseram sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Senhor Deus, tu me examinaste e me conheces.
Sabes tudo o que eu faça, de longe, conheceste todos os meus pensamentos. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. Essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado, ou em que um homem, sem motivo, fica desconfiado da mulher. Ele deverá levar a mulher até o altar de Deus, o Senhor, e o sacerdote fará o que essa lei manda. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Antes mesmo que eu falo, tu já sabes o que vou dizer. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Venham, fiquemos de joelhos, adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. O Senhor Deus diz: eu, o Senhor, sou o Deus de vocês desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada, pois o Senhor está contente com o seu povo. Ele dá aos humildes a honra da vitória. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu.
Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Batam palmas de alegria, todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Não dê testemunho falso contra ninguém. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria.